dia, futuros doutores, futuros acadêmicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fecundação humana, né? Sobre reprodução, sobre os aparelhos reprodutores, masculino e feminino, para complementar aquela aula que nós já passamos para vocês, tá bom? Certo, então, para começo de conversa, o que seria reprodução? Reprodução, cientificamente falando, é o exato momento onde um novo ser é gerado. A reprodução acontece em todos os seres vivos, não só no ser humano ou nos animais, mas todos os seres vivos. Só que a reprodução ela ocorre de várias maneiras, né? Ela ocorre no geral de forma sexuada, onde existem sexos diferentes, e também na forma assexuada, onde um ser sozinho é capaz de se reproduzir sem a ajuda de outro ser ou mesmo de um órgão. Lembrando que pode acontecer também de um único ser se reproduzir, mas utilizando órgãos ou sistemas ou aparelhos sexuais, mais ainda células sexuais. A reprodução que existem, onde esses órgãos, essas células, esses aparelhos trabalham nesse sentido, é a reprodução sexuada. Aquela onde não há a utilização dessas estruturas é a reprodução assexuada. Então vamos lá. Falando mais especificamente do ser humano, o ser humano, todo mundo sabe, né? Possui reprodução da forma sexuada, ou seja, onde há a utilização de sistemas sexuais. Vamos lembrar que no caso do ser humano, que a fecundação não é interna, a fecundação do ser humano exige dois órgãos sexuais com dois seres diferentes. Essa fecundação é chamada de cruzada, fecundação cruzada. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um tipo de fecundação onde apenas um ser possui as duas estruturas sexuais funcionais. Por exemplo, a minhoca. A minhoca é um animal que possui as duas estruturas sexuais, as duas funcionam, portanto ela é capaz de se autorreproduzir. Esse ser é chamado de hermafrodita. Professor, mas existe hermafrodita no ser humano? A gente ouve falar tanto por aí que existe uma pessoa que tem os dois sexos. Isso é um engano. Na verdade não existe hermafroditismo para o ser humano. Existe sim uma pessoa que possui os dois órgãos genitais. Qual seria a diferença entre órgãos genitais e órgãos sexuais? Os órgãos genitais, ou genitália, esse termo se refere à parte externa do aparelho reprodutor. No caso do homem, do pênis, e no caso da mulher, da vagina. Mas no ser humano, quando existe a duplicidade de órgãos genitais, apenas um deles é funcional, ou seja, um ser humano pode ter vagina e pênis, mas apenas produção de espermatozoide ou de óvulos. Além disso, a carga hormonal desse ser humano, ele vai ser ou feminina ou masculina. Portanto, ele não é capaz de se autorreproduzir. Ele tem um pênis e vagina, mas ele produz apenas óvulos ou produz apenas espermatozoides. Senão, seria até engraçado uma pessoa ser pai e mãe do próprio filho. Então isso não existe. Esse termo é chamado de pseudo-hermafroditismo. Certo? Então, já que não existe, o que acontece? Por que acontece nascer pessoas dessa forma? Com os dois órgãos genitais, órgão genital masculino e feminino. Isso acontece na hora da divisão celular. Na hora que o zigoto começa a se dividir, né? Que transforma-se em embrião, e na hora que o embrião vai se desenvolvendo e acaba, é como se fosse uma pequena falha no desenvolvimento embrionário. Até hoje não se sabe ainda ao certo o que pode causar isso. Tem várias hipóteses, várias situações que pode se relacionar a essa anomalia. Na verdade, uma anomalia genética, isso aí. Certo? Então, quanto à reprodução, os processos da reprodução humana, como que acontece? Acontece exatamente quando o espermatozoide
entra no sistema genital, no sistema sexual feminino e vai à procura de um óvulo para fecundar. Por onde ele vai e onde ele encontra esse óvulo. É normal, eu acredito que a maioria das pessoas acredita que a fecundação acontece no útero, por ser um lugar amplo, né? Como se fosse uma belíssima sala de visita. Então o espermatozoide entrou, marcou um encontro com o óvulo, a sala de visita é grande. Vamos lembrar que, né, eles preferem um lugarzinho mais escondidinho, só deles. E a fecundação em si, que é a fecundação chamada exatamente o encontro do espermatozoide com o óvulo, não ocorre no útero, ocorre na tuba uterina. O que é tuba uterina? Tuba uterina é um tubo, como o próprio nome já diz, que liga os ovários até o corpo do útero. Antigamente essa tuba uterina era chamada de trompas de Falópio. Trompa de Falópio, acho que a maioria deve ligar o nome a alguma coisa. Essas trompas, quando uma mulher, por exemplo, resolvia não ter mais filhos, ela fazia cirurgia, não faz ainda, mas antes era outro nome, chamado de ligadura. Fulano de tal não pode mais ter filhos porque ela já ligou. O que é ligou? Na verdade era desligar. O processo anterior era apenas amarrar, né, interromper o canal por onde passava o óvulo para que não encontrasse espermatozoide. Mas podia acontecer reversões nesses casos. Não foi nem uma nem duas vezes, acho que todo mundo já ouviu falar de uma mulher que fez ligadura das trompas e acabou engravidando. Hoje o processo é desligadura, o mais comum. Então, as tubas são cortadas, literalmente, e são amarradas às suas extremidades, suas pontas, para que assim o óvulo não passe mais quando sai dos ovários para a tuba uterina, a quantidade de tuba uterina, e não encontra mais espermatozoide. A partir daí, quando esse óvulo maduro já está na tuba uterina e o espermatozoide encontra, né, o lugarzinho escondidinho que eles se encontraram, acontece a fecundação. Apenas um espermatozoide pode fecundar um óvulo. Professor, só um espermatozoide? Sim, só um espermatozoide pode fecundar um óvulo. Quando fecunda esse óvulo, o óvulo se fecha. Né? Existe uma reação química dentro do óvulo que não permite outro espermatozoide entre. Aí alguém pode se perguntar, mas então, e os gêmeos? Como é que se formam os gêmeos? Os gêmeos são duas maneiras diferentes. Vamos lembrar que existem dois tipos de gêmeos diferentes. Tá? São os gêmeos univitelíneos ou uniplacentários e os bivitelíneos ou biplacentários. Os univitelíneos são resultados da junção de apenas um espermatozoide com um óvulo e na hora do desenvolvimento embrionário ele se divide em dois seres. Na continuidade da fecundação, depois do zigoto formado, da junção do espermatozoide com o óvulo, acontece a nidação, que é quando eles migram para o útero, de lá vão se fixar na parede do útero, né, formar a placenta, e aí sim começa o desenvolvimento embrionário, que nós veremos mais à frente. Mas voltando aos gêmeos. Então, um gêmeo univitelíneo, ou dois gêmeos, no caso univitelinos, obrigatoriamente eles são do mesmo sexo, eles possuem as mesmas características, eles possuem todos os órgãos exatamente análogos. Eles têm a mesma posição fetal, inclusive. Então, existem dois gêmeos univitelíneos de sexo diferentes, uma mulher? Não. Os outros gêmeos são chamados de gêmeos fraternos, ou bivitelíneos. E como é que acontece isso? Acontece quando dois espermatozoides fecundam dois óvulos. Então, a única coincidência é que esses seres foram gerados no mesmo dia, mas eles são irmãos comuns. Eles podem ou não se parecer com o outro, podem ser um homem ou uma mulher. Então, é mera coincidência. São dois seres gerados no mesmo tempo, que crescem juntos, né? Os embriões e os fetos crescem juntos e nascem juntos. Mas também isso é outra história. Só uma observação. Os gêmeos univitelíneos, eles podem ainda participar de um fenômeno que é raro,
Principalmente aqui no Brasil não é tão comum. Em algumas partes da Ásia ainda não sabe ao certo porque isso acontece. Na região da Índia, por exemplo, acontece, eu acho que em maior frequência no mundo é naquela região, que são gêmeos chipófagos ou gêmeos siameses. É isso que você está pensando mesmo. São aqueles gêmeos que nascem grudados um no outro. Você pode pesquisar na internet ou na televisão, sempre passa esse tipo de situação. Uma anomalia genética onde durante o desenvolvimento embrionário eles não se separam, eles ficam grudados por alguma parte do corpo. Existem várias situações, presos pelo crânio, presos pelo abdômen e por outras partes. Em vários casos, as pessoas nascem e crescem até vivem um certo tempo de vida. Em outros, um dos seres não se desenvolve e se torna um tipo de parasita para o outro que sobreviveu, que se desenvolveu mais. É comum também, a gente sabe disso, que em uma dupla de gêmeos, um se desenvolve mais que o outro. É comum. Um consegue se apropriar dos nutrientes do vitelo, que é onde eles crescem, mais do que o outro, e acaba saindo um pouco mais desenvolvido que o outro. Mas também isso é assunto para uma próxima aula, certo? Então, voltando para o sistema sexual, masculino e feminino. O sistema sexual masculino, ele é formado por uma estrutura razoavelmente simples, mas que faz processos complexos. É formado por testículos. O que são testículos? Testículos são as estruturas que produzem espermatozoides. Elas ficam no saco escrotal ou na bolsa escrotal. Esses testículos eles produzem espermatozoides e enviam para o pênis, que é o órgão sexual masculino, e esse pênis é quem vai fazer o transporte dessas células, no caso dos espermatozoides, para fora do organismo. Então, como é que isso acontece? Após o estímulo sexual, os espermatozoides eles saem dos testículos, né? Eles, através de um canal, de um ducto, né? Ducto que passa o sêmen, né? Ducto seminal, seminífero, vão até o corpo do pênis, e depois de todo o estímulo sexual, depois que acontece o orgasmo, esses espermatozoides eles são ejaculados ou são expelidos pelo pênis com a intenção de que encontrem um óvulo para fecundar. Né? Nem sempre isso acontece. Na verdade, apenas um tem a sorte, ou no máximo dois. Quer dizer, pode acontecer de outras situações, gêmeos múltiplos, mas também são casos atípicos. Normalmente apenas um fecunda o óvulo e assim é gerado o ser. Né? O aparelho reprodutor feminino também é razoavelmente simples, mas que faz funções complexas. Né? Assim como o masculino possui 2 testículos, que são 2 glândulas de produção, lembrando que ele não só produz espermatozoide, mas também produz hormônios sexuais. O feminino também é formado por 2 ovários, né, um par de ovários similares, que produzem hormônios sexuais femininos e também óvulos, que são ou que serão fecundados ou não pelo espermatozoide. Esse processo de formação de óvulos, ele também é passado por várias fases, né? Desde o óvulo quando é criado, lá no ovócito, que é ovócito, óvulo significa pequeno ovo, cito, célula, então a célula que forma o ovo, ele é formado dentro do ovário e depois é migrado para a tuba uterina, como nós já comentamos, até encontrar o espermatozoide. Além dos ovários, o aparelho reprodutor feminino é formado também pelas tubas uterinas, já foi comentado, pelo útero, colo do útero e vagina. Só lembrando que no aparelho reprodutor masculino, o sistema reprodutor masculino, nós temos apenas um canal que conduz tanto o sêmen, tanto as células reprodutoras, como a urina. Ou seja, no pênis tem apenas um canal onde passa tudo isso.
No sistema sexual reprodutor feminino, nós temos dois canais. Nós temos o canal vaginal e o canal da uretra. No masculino é o mesmo canal. Onde passa o sêmen, passa também a urina. É o mesmo canal da uretra. Isso serve estrategicamente para fazer a limpeza, a sepsia do canal. Então, depois que passa o sêmen, passa a urina. Normalmente, depois do ato sexual, o homem tende a ter necessidade de urinar. E essa urina, ela funciona como antisséptico para fazer a limpeza do canal, além de outras funções, né? Lembrando que a urina é composta por várias substâncias que estão no organismo. No caso da mulher, não. O aparelho sexual tem o canal normal vaginal e tem um canal um pouco mais acima, que é o canal da uretra, onde passa a urina. A urina que vem da ligação da bexiga, né? E que também será objeto de uma próxima aula.